profeta Isaías. Capítulo 53 do profeta Isaías. Isaías 53, versículo 1 em diante. O profeta escreveu acerca de Jesus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Amém. Pai Santo, nós te agradecemos e te louvamos, porque a tua palavra sempre traz orientação à nossa vida. E aqui o profeta registra os sofrimentos passados na cruz do Calvário. Nós queremos te agradecer, Pai, porque sabemos que tu se tornaste o nosso grande substituto. E aqui, nesta noite, nós queremos fazer menção do teu corpo e do teu sangue, até que tu venhas nos buscar. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queres estar sentados. Ainda em 1 Coríntios 1:18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Meus queridos, a cruz de Cristo, quero falar alguma coisa sobre isto, porque é impossível ter profunda comunhão com Deus sem refletir sobre os sofrimentos de Cristo na cruz do Calvário, sem refletir sobre os ensinamentos da cruz. Ninguém experimentará o favor eterno de Deus se o mesmo se desviar da cruz. Foi ali na cruz que Jesus resolveu salvar a mim e a você. Como alguém disse, a cruz é a dobradiça sobre o qual gira a porta da história. Querida igreja, a cruz é o eixo que sustenta unido os raios dos propósitos de Deus para a minha vida e para a tua vida. Os propósitos de Deus são eternos. Os profetas do Antigo Testamento, como o profeta Isaías, eles profetizaram de maneira muito clara a respeito de Jesus, a respeito de Cristo, falando como ele viria, o que iria acontecer e o alto preço que ele iria pagar para resgatar a humanidade. Então, os profetas e todo
todos os ensinos do Velho Testamento apontavam para Cristo e apontavam para a cruz. Os discípulos do Novo Testamento, eles proclamaram, depois que aconteceu de Cristo e para a cruz, no começo eles não estavam entendendo, mas depois eles começaram a proclamar. E aqui agora Paulo vem e diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A cruz se torna poder de Deus. A mensagem do sofrimento de Cristo na cruz é o cerne da nossa mensagem, é o coração de nossa força para combater as trevas, o mal e toda a ação do inferno. Meus irmãos, a cruz de Cristo transformou-se na salvação de Deus para nós pecadores. Sem Cristo passar pela cruz, não haveria salvação, não haveria vida eterna, não haveria paz ao nosso coração. Deus e o homem, eles se encontram e se encontraram na cruz. Meus irmãos, foi lá na cruz que o homem voltou a ter paz com Deus. Foi através do sacrifício de Cristo na cruz que o homem passou novamente a ter um caminho aberto, um caminho vivo, e começou a ter um relacionamento com Deus novamente atado. Na cruz, a dimensão do céu vaza, atravessa os tempos e chega até nós. Meus irmãos, a graça, a misericórdia, a bondade, tudo que Deus desejava para o homem foi extravasado através dos sofrimentos de Cristo, mas através dos seus sofrimentos nós fomos sarados, porque a Bíblia diz: pelas suas pisaduras fomos sarados, porque na cruz o pecado não é mais coberto como era no Velho Testamento, que o sangue do animal apenas cobria o pecado do povo, mas agora, uma vez por toda, o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário não cobre, mas tira o pecado é tirado, o pecado é lançado de uma vez por toda fora. Na cruz o pecado é tirado, é perdoado, você tem perdão através do que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós sabemos que na cruz a ira de Deus foi anulada, aquela ira que estava sobre nós, a condenação que estava sobre nós, porque o homem pecou e virou as costas para Deus, mas na cruz foi anulada toda esta justiça de o homem realmente pagar pelo preço. Mas Jesus disse: eu vou pagar o preço por ele. Eu vou pagar o preço pelo João, pelo Nilton, pelo Lediel, pelo Osório. Eu vou pagar o preço por eles. E lá na cruz, Jesus resolveu te amar. E Ele amou você antes da fundação do mundo. Ele já estava pensando em você. A bem da verdade, que um novo tempo raiou para a humanidade que estava totalmente perdida. A Bíblia diz que a humanidade estava em trevas, e a luz raiou para iluminar o homem em trevas. E lá na cruz, Jesus trouxe paz e perdão ao homem. Na cruz, irmãos, a parede de separação foi destruída. Havia uma separação, algo que separava o homem de Deus. Mas Jesus, por toda a sua atitude na cruz do Calvário, por tudo aquilo que Ele fez, Ele deu um brado e disse: está consumado. Tudo que precisava para resgatar o homem de volta, para trazer paz ao coração do homem, e para que o homem alcançasse o perdão de Deus, foi efetuado por Cristo. E quando Ele disse: está consumado, o véu do templo rasgou de alto a baixo, e agora um novo caminho, um caminho vivo foi aberto, e você pode chegar à presença de Deus, porque o caminho está aberto. Na cruz, o poder das trevas, o poder de Satanás é dominado, todo o domínio infernal cai por terra, e nós vemos que na cruz as trevas, Satanás é dominado, e agora
todo o poder estava com Cristo, e Ele transfere essa bênção para mim e para você. A cruz de Cristo tem um efeito maravilhoso na vida daquele que crê, na vida do crente, na vida do cristão. Irmãos, a Bíblia diz que a cruz de Cristo é poder de Deus. A cruz tem este maravilhoso efeito de trazer algo novo para a nossa vida. Na medida em que você se aproxima da cruz de Cristo, na medida que você se aproxima do Evangelho, na medida que você abre teu coração para Deus, na medida que você começa a entender o alto preço que Jesus pagou no Calvário, nós nos aproximamos de Deus. Mas a cruz, ela tem um efeito tremendo. Ela faz você se aproximar de Deus, ela faz você se aproximar das pessoas que também amam Deus, e as pessoas se tornam irmãos. Mas a cruz de Cristo, ela tem um efeito maravilhoso de aproximar você de você mesmo. Como assim, pastor? Se você quer realmente saber quem você é, se você quer saber como que você está diante de Deus, se você quer entender como está a tua vida espiritual, olhe para a cruz de Cristo, olhe para o Jesus Santo, olhe para o Jesus que foi na cruz para pagar um preço por você. Olhe para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo diz profundamente quem você é e o que você precisa fazer para ter uma vida mais santa, para ter uma vida mais avivada, para ter uma vida mais despertada, para ter uma vida mais correta diante de Deus. Na cruz, um inocente é morto, Jesus, para declarar inocente todos os culpados, porque nós não éramos inocentes, nós estávamos todos culpados e condenados à morte. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu nem um justo sequer. Em outra passagem diz que Deus procurou um justo, mas não achou. Irmãos, aquele que era santo, ele desceu, ele se tornou culpado, ele foi declarado culpado para inocentar você. Quer dizer, ele pegou aquela condenação que era para nós, tudo que era reservado para o homem pecador. Jesus disse: Pai, eu vou descer para salvar a humanidade. E agora teve um momento histórico nos anais da história da humanidade, que Deus olhou para Jesus e ali viu todo o pecado da humanidade sobre Jesus, e Deus teve que tirar o olhar de Cristo. Foi nesta hora que, quem sabe, a hora que Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Era a hora que todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Aquele que é inocente, aquele que era santo, aquele que nunca pecou e não houve engano em sua boca, agora o pecado da humanidade estava sobre ele. A humilhação que Cristo passou na cruz produziu a redenção para toda a raça humana. Através do que Jesus passou na cruz do Calvário, veio paz, veio alegria, veio redenção para a humanidade. E o sangue de Jesus derramado na cruz nos traz perdão de todos os nossos pecados. O sangue de Jesus não perdeu efeito. O sangue de Jesus derramado lá no Calvário foi correndo pelo seu corpo, pingou pelas estradas aonde ele levava a cruz, e quando ele foi pendurado, o sangue também escorreu pela cruz. Mas aquele sangue não perdeu efeito, não perdeu a força, não perdeu a autoridade, não perdeu o poder. Aquele sangue tem efeito hoje para trazer perdão para você, para trazer paz ao seu coração, para trazer alegria para a sua vida. E você está aqui nesta noite, e você vai participar da Santa Ceia, símbolo do pão e do símbolo do corpo e do sangue de Jesus, o pão e o cálice, tudo isto
porque você está declarando que o sangue de Cristo tem autoridade para trazer paz ao seu coração. A cruz de Cristo, irmãos, tem esse efeito de perdoar pecados, e assim será, e vai continuar perdoando pecados, porque, irmãos, este sangue tem autoridade. O sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. É por isso que o crente clama pelo sangue de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. O sangue de qualquer animal, o sangue de qualquer um de nós é sangue que não tem nenhum efeito, mas o sangue de Jesus tem o efeito de trazer paz ao teu coração, de trazer libertação. Irmãos, há poder no sangue de Jesus. A cruz de Cristo traz revelações profundas para o crente, para a humanidade, para todos nós. Na cruz de Cristo, irmãos, quando nós vamos olhando para a cruz de Cristo, a gente começa a ver as nossas falhas. Na cruz de Cristo, ali, quando a gente vê que o profeta Isaías vai dizendo nos textos que nós lemos, que ali estava alguém sem beleza, sem formosura. Olhávamos para ele, não víamos nada de perfeição, porque ele estava ali realmente passando pelos momentos terríveis, aonde a humanidade, os homens, fizeram de tudo para realmente machucá-lo, para desfigurá-lo, e Jesus estava ali desfigurado, porque não só pelas dores provocadas pelos chicotes, pela lança, pela pesada cruz, pela coroa de espinho, pelos pregos, não só isso, mas as dores espirituais, aonde uma pessoa santa que nunca pecou, agora estava sentindo o horror do que é o pecado. Ali Jesus foi escarnecido, ali ele foi zombado, ali ele foi criticado, ali as pessoas maneavam a cabeça e diziam: salvou os outros, por que não salva a si mesmo? Quem é esse que diz que era Deus, que era filho de Deus, e agora está aí sem poder fazer nada? Mas, irmãos, ele se entregou. Jesus se entregou. Se ele quisesse sair dali, ele sairia, mas se ele saísse da cruz, não haveria paz e salvação para nós. Se ele saísse da cruz, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos perdidos para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Mas nós não estamos perdidos, porque ele resolveu salvar a mim e a você, e ele foi até a última instância para pagar todo o preço que tinha que ser pago para salvar a mim e a você. Irmãos, Jesus passou as dores espirituais, que foram as dores de sentir pecado, alguém que nunca pecou. A Bíblia fala, e nós usamos essa expressão, a vergonha da cruz também, porque ali, irmãos, você vê em algumas figuras que os homens fazem, colocando na frente um pano, mas Jesus estava na cruz nu. Os homens fizeram toda essa maldade, e ali estava Jesus, o santo. Por que isso? Por que Deus permitiu isso? Porque sem derramamento de sangue não há remissão, sem derramamento de sangue não há perdão. E quando nós olhamos para a cruz, nós vemos ali, irmãos, o preço das nossas enfermidades, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ali, irmãos, na cruz, quando você olha para Cristo Santo na cruz, ali aparece como nós somos doentes espiritualmente, porque a Bíblia diz que as dores, ele pegou sobre si as nossas transgressões, ele foi moído por tudo isso. Então, todo o mal da humanidade, todo o mal que está em nós, estava ali sobre Jesus.
Ali, irmãos, é na cruz. Você olhando para a cruz, você começa a perceber como os nossos desejos e os nossos pensamentos muitas vezes são errados, e muitas vezes até malignos, e pensamentos totalmente contraditórios que querem dominar a nossa mente, dominar a nossa vida. Mas quando você olha para Jesus, você vê que ali estava o perfeito, ali estava o santo. Quando você olha para Jesus, Ele tomou as nossas transgressões, quer dizer, as nossas transgressões, o nosso pecado estava sobre Ele. Aí a gente começa a perceber quão errado nós somos, como somos falhos, porque aparece as nossas deformidades. Nós somos deformados, irmãos, na nossa alma, muitas vezes no nosso caráter, na nossa natureza. O homem é pecador. Mas quando nós se encontramos na cruz, então a gente vê que Ele tomou sobre si, e em Cristo Ele vai trabalhando no nosso caráter, vai trabalhando nas nossas deformidades, vai trabalhando na nossa vida, para que nós possamos daqui a pouco ser perfeito como Ele é. Irmãos, na cruz de Cristo aparece o quão nós somos frágil, o como nós somos pessoas que realmente sentimos dores, porque Ele tomou toda a nossa dor. Jesus passou por dores psicológicas, dores tremendas Ele passou, mas ali na cruz, a Bíblia diz que Ele foi homem de dor, porque Ele pegou também as nossas dores. O homem, irmãos, nesse mundo que nós andamos, é cheio de dor físicas, da doença, enfermidades que vêm sobre o nosso corpo. Não tem essa questão de alguém dizer que crente não fica doente. Isso é balela, irmãos. Isso é balela. Os homens da Bíblia, santos homens de Deus, ficaram doentes, e alguns até morreram com aquela doença que estavam. Quando você estiver numa igreja e dizer que crente não pode ficar doente, sai correndo dessa igreja, irmão. Eles estão pregando mentira. Crente fica doente. É claro que nós cremos no poder curador, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas, irmãos, nós, quando olhamos para a cruz, a Bíblia diz que Ele foi homem de dores, porque Ele pegou as nossas dores, as nossas transgressões. Então a gente vê como nós somos pessoas de dores psicológicas, dores existenciais, né? Lembranças ruins que as pessoas têm, aparecem o vazio que está na alma do homem. O homem anda por essa terra vazio, cheio de angústia, cheio de frustração. Mas eu quero dizer que Jesus tomou isso sobre si também. Na cruz de Cristo aparecem as nossas opiniões. Irmãos, como as nossas opiniões muitas vezes são erradas, e muitas vezes você tem uma opinião totalmente distorcida da verdade. A Bíblia diz que Ele foi ferido pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi isso que nós lemos. Na cruz de Cristo nós temos então a revelação do verdadeiro homem, do homem natural, o homem carnal, o homem sem Deus. Ele é cheio de opiniões distorcidas, de opiniões que não tem nada a ver com Jesus. A cruz revela que o homem natural não gosta de servir a Deus, não gosta de se humilhar. O homem, ele quer andar pelas suas próprias opiniões. O homem normal não gosta de ser confrontado nos seus erros, de ser confrontado nos seus pecados, de ser confrontado nos seus deslizes. O homem não gosta de ser confrontado. Não gostamos de sermos confrontados, até mesmo por nossas opiniões. Alguém diz: eu tenho uma opinião formada, eu penso assim e acho que tem que ser assim. Não é da forma que você pensa, irmãos. O grande eu sou e o sabe tudo não é você, é Deus. Ele é o grande eu sou, é Ele que sabe todas as coisas. Nós não sabemos nada. E na cruz nós vemos, irmãos,
a cruz de Cristo, quanto mais perto da cruz você está, mais você vai ver que ali vai revelar como o homem é. O homem é cheio de opiniões próprias, mas a Bíblia diz que as nossas opiniões próprias é como lixo, é como nada. Irmãos, aparece como na cruz de Cristo. Quanto mais perto você está da cruz de Cristo, mais vai aparecer como o homem é descompromissado com Deus, com a vida com Deus. Seus compromissos cristãos aparecem. Quanto mais perto você está da cruz, vai aparecendo como o homem é alienado de Deus. Pois a Bíblia diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas. Aparece na cruz de Cristo como nós temos andado longe de Deus, indiferente com a sua obra. Tem muitas pessoas assim, irmãos, continuam andando indiferente no seu compromisso cristão, indiferente como crente, indiferente com seus compromissos de fé. Na cruz nós ficamos sabendo quem nós somos. Você quer saber quem você é? Chegue perto da cruz. Chegue perto da cruz. A cruz vai revelar a santidade de Deus e vai revelar como nós somos falhos. Você quer saber quem você é? Você quer conhecer mais você? Chegue perto da cruz de Cristo. Quando nós nos aproximamos da cruz, nós estamos nos aproximando então de nós mesmos e olhando para dentro de nós. Irmãos, você precisa estar perto da cruz. E a cruz vai revelar o que precisa ser mudado na tua vida. É na cruz de Cristo que percebemos que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. É isso que nós lemos. O que é a nossa justiça? É trapo de imundícia, irmãos. É nada. Na cruz, Jesus Cristo efetuou o maior evento acontecido na história da humanidade, que é a salvação, que é a redenção, que é aproximar você de Deus. A cruz é a única alternativa de substituição. Irmãos, não havia substituto para a salvação do homem, mas Jesus se tornou o nosso substituto. Ele substituiu a mim e a você. Jesus tomou, a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, e foi transpassado pelas nossas transgressões. Jesus foi transpassado pela minha, pela tua transgressões, pelas nossas iniquidades. Ele deu a sua vida como oferta para perdoar o pecado da humanidade. Jesus foi o nosso substituto. Ele pagou o preço da nossa dívida. Nós éramos devedores, tinha uma dívida impagável, mas Jesus na cruz diz: Ele não pode pagar essa dívida, o Newton não pode, mas eu vou pagar por ele. E Jesus foi o nosso substituto, Ele nos substituiu, e por isso nós temos garantia que vamos para o céu. É para lá que nós estamos indo, porque Ele pagou o preço. Estamos absolutamente livres de toda condenação, porque Ele pagou o alto preço. Ele pagou tudo, tomou o nosso lugar. E Ele disse: quando vocês participarem da Santa Ceia, lembrai do meu corpo e do meu sangue. Fazei isso em memória do meu corpo e do meu sangue. Fazei isso em memória do alto preço que eu paguei para salvar vocês. Então, irmãos, você não pode lançar mão do pão e do cálice sem fazer memória do alto preço que foi pago. Porque a cruz, irmãos, foi a única alternativa de justificação. A cruz foi a única alternativa de redenção. Sem a cruz não havia como nós sermos justificados. Sem a cruz não haveria como o homem ser redimido. A cruz é a única alternativa de obter saúde moral, saúde espiritual, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados da nossa vida torta, fomos sarados da nossa vida errada, fomos sarados da nossa vida de transgressão, fomos sarados e limpos dos nossos pecados. Na cruz Deus ofereceu paz
a toda a humanidade. Exatamente na cruz de Cristo é que nós encontramos a grande vitória para a nossa vida. Você tem vitória através da cruz de Cristo. A cruz nos aproxima não só de nós mesmos, sabendo que nós somos, mas a cruz nos aproxima um do outro, nos ensina a sermos unidos. Quanto mais perto da cruz você estiver, mais unido você vai estar aos outros irmãos. Todos os sofrimentos de Jesus na cruz foram para resgatar a humanidade, para fazer com que todos pudessem viver em comunhão, em harmonia entre um e outro. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quando você quebra essa união, você está anulando, querendo anular o sacrifício de Jesus na tua vida. Meu querido, quando você está próximo de Jesus, próximo à cruz, você vai ver que Ele pagou o preço para que você possa estar unido. Somente na cruz de Cristo encontramos forças para abandonar os vínculos com esse mundo, os vínculos com o pecado. Se você não estiver perto da cruz, você não vai ter força para abandonar o pecado. Mas quanto mais perto da cruz você estiver, mais força você vai ter para desvincular-se da vida de pecado. A cruz representa a grande mudança de valores. Quem está longe da cruz não sabe dar valor à palavra de Deus, não sabe dar valor à igreja, não sabe dar valor à vida cristã. Quanto mais longe você estiver da cruz, mais você vai invertendo os valores. E assim, irmãos, ao nos ver, quando o mundo nos vê, quando as pessoas lá fora estão nos vendo, eles precisam ver que nós estamos perto da cruz. Porque quanto mais perto da cruz você estiver, mais você terá uma vida mudada, transformada, santa, uma vida pura. O mundo, eles precisam ficar surpreso, desconcertado, sem ter como não tem como não reparar, não tem como não ver a transformação que Cristo efetua na vida de quem está próximo à cruz. Só não é transformado, só não tem vida mudada, só não tem vida totalmente influenciada por Cristo quem estiver longe da cruz. Mas quem está perto da cruz, a vida vai sendo transformada dia após dia, a vida vai sendo mudada, ele vai tendo um novo conceito, ele vai tendo uma nova maneira de ver as coisas. Irmãos, que você possa deixar as coisas que para trás ficam, e olhando para Jesus, olhando para a cruz, seguindo esse caminho, tendo uma vida transformada. Deixemos nossas armas naturais de lado, e que você possa abraçar a cruz de Cristo. Só poderemos trazer esperança para esse mundo, irmãos, que está ferido, esse mundo que está agonizando, esse mundo que está bagunçado. Nós só poderemos, o crente, ele tem que ser aquele porta-voz da esperança, ele tem que ser um porta-voz de mudança, e ele só vai conseguir influenciar esse mundo se ele estiver perto da cruz de Cristo. As pessoas precisam olhar para você e ver mudança, e ver que Jesus mudou a tua vida. Jesus mudou a tua vida. A realidade pura e simples é que a mensagem transformadora da cruz de Cristo deve ser comprovada diante do mundo pela vida de cada crente. Cada crente, aonde ele anda, aonde ele vai, naquilo que faz, nas suas atividades seculares normais, aonde ele anda, passa, vai, as pessoas precisam dizer: tem algo diferente na vida dessa pessoa, tem algo diferente. Se ninguém nota nenhuma diferença na tua vida, na maneira de você falar, na maneira de você portar-se, na maneira de você agir, se ninguém está vendo diferença nenhuma, alguma coisa está errado com você. Porque as pessoas precisam ver Jesus na tua vida. As pessoas precisam saber que você está perto da cruz. Não precisa você levar uma cruz pendurada no pescoço, não tenho nada contra isso. Não precisa você tatuar o corpo com uma cruz. Nada disso precisa.
O que as pessoas precisam é saber que você está perto da cruz. Porque muitos levam uma cruz no pescoço, mas a cruz está muito longe do coração. Está perto do coração carnal, mas está longe do coração espiritual, de uma vida mudada, transformada. O mundo só será transformado se a mensagem da cruz, a mensagem do Calvário, já transformou a tua vida. O mundo precisa ver o efeito da cruz de Cristo na vida de cada crente. Para que o mundo seja transformado, precisa você primeiro ser transformado. Como você vai transformar o mundo se você não está sendo transformado? Quantas pessoas estão na igreja, mas a igreja não está na vida dele? Quantas pessoas têm a cruz, mas a cruz não está no coração, apenas está no exterior? Irmãos, você precisa estar perto da cruz de Cristo. Jesus não salvou o mundo por meio dos seus milagres. É importante acontecer milagres de Jesus no nosso meio. É importante que os milagres venham a acontecer no dia a dia, mas os milagres não são eternos. Os milagres acontecem e depois as pessoas, como Lázaro. Lázaro recebeu o milagre da ressurreição, mas depois ele teve que morrer outra vez. Agora, o que muda, o que transforma, não são os milagres. Não foram os milagres de Jesus. Foi o alto preço que ele pagou através da sua morte. E Jesus, ele não disse para você apregoar os milagres. É claro que nós apregoamos os milagres, porque todos os milagres trazem ensinamento. Mas Jesus disse: fazer memória, não dos meus milagres, fazer memória da minha morte, fazer memória do meu corpo e do meu sangue. Porque através disso é que você vai ter paz, alegria. O mundo foi transformado pelo sacrifício de Cristo, irmãos, na cruz do Calvário. As nossas vidas são transformadas não pelos milagres que Jesus fez. Os milagres que Jesus fez ajudam a nossa fé, mas nós somos transformados não pelos milagres que Jesus fez. Nós somos transformados pelo preço que Ele pagou na cruz do Calvário para salvar você, para salvar você, para salvar você. Coloque-se em pé nesse momento. Jesus, Ele diz: fazer isso em memória de mim. Irmãos, o que a cruz de Cristo representa para você? Você está perto da cruz? Ou você está distante? A cruz não tem nenhum efeito na sua vida. Paulo vem dizendo: porque para os que se perecem é loucura, mas para nós é poder de Deus. A cruz é poder de Deus. A cruz é o símbolo da nossa redenção. Foi ali na cruz que Jesus pagou esse alto preço. Foi na cruz que Ele resolveu salvar você, reconciliar você com Deus. Aleluia. Baixe sua cabeça. Chegue perto da cruz de Cristo. Chegue perto da cruz de Cristo.